Roma 1960. Depois de uma tentativa frustrada há 52 anos atrás, a cidade italiana volta ou vem pela primeira vez sediar uma Olimpíada. Além da última participação de África do Sul, que ficou fora e voltou somente em 1992. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e chegamos no vídeo de hoje nas Olimpíadas de Roma 1960. Pela primeira vez, os jogos aconteceram na Itália e a única vez na história até hoje. As Olimpíadas de Roma acontecem 52 anos após a sua primeira tentativa. No ano de 1908, a cidade italiana optou por sediar as Olimpíadas, sendo uma das escolhidas para tal, mas acabou não acontecendo devido à erupção do vulcão Vesúvio, que acabou abalando os italianos e tendo muitas mortes naquela época. Então as Olimpíadas foram transferidas para Paris em 1908 e a cidade de Roma sediando as Olimpíadas apenas 52 anos depois, em 1960. Os jogos aconteceram de 25 de agosto a 11 de setembro daquele ano e reuniu um total de 83 países. Esses países disputaram 150 provas em 17 esportes, movimentando a cidade italiana Roma, uma das cidades mais antigas do mundo e mais belas arquitetonicamente falando. Roma reúne milhares de turistas do mundo inteiro durante o ano e realmente as Olimpíadas foi um marco para a história da cidade. Pela primeira vez na história, todo o continente europeu, ou seja, todos os países da Europa, conseguiram acompanhar ao vivo a transmissão dos Jogos Olímpicos. E isso foi um marco histórico para a tecnologia televisiva naquela época. Os outros continentes ainda não recebiam de forma ao vivo, mas conseguiam receber imagens alguns dias, horas depois das Olimpíadas, algo que ao vivo os outros continentes só receberam imagens daqui 4 anos em Tóquio. Mas neste momento, somente a Europa que conseguiu assistir de forma ao vivo e mais de 100 países e milhares de pessoas acompanharam os Jogos Olímpicos, sendo um sucesso e um marco na história das Olimpíadas. Algo bem interessante de se marcar, historicamente falando, que foi a última Olimpíada onde a África do Sul participou. Nessa época, o apartheid, algo historicamente no país muito forte e que acabou influenciando muito a questão racista no sul da África, o COI decidiu banir a África do Sul até que a situação fosse resolvida. E com isso a África do Sul acabou voltando para os Jogos Olímpicos apenas em 1992 em Barcelona. Então ela ficou todo esse tempo, devido ao regime apartheid estar acontecendo no país sul-africano, e com isso a África do Sul não teve mais representantes durante toda essa época. Diferente de muitos outros casos, foi devido à guerra, devido à economia, entre outros fatores, mas a África do Sul, nesse caso do apartheid, ficou muito marcado nessa época e não participou, só voltando em Barcelona em 1992. Apesar da volta das Olimpíadas 52 anos a Roma, o que não aconteceu em 1908, e essa última participação da África, e a TV, que transmitiu para mais de 100 países da Europa, o que ficou marcado mesmo, que ofuscou todos os fatos novos, foi a briga entre Estados Unidos e União Soviética no quadro de medalhas. Tinha uma briga maçante entre os atletas, no sentido esportivo, não briga de contato físico, entre quem conquistaria mais medalhas, e a União Soviética novamente ficou na primeira colocação, desbancando os Estados Unidos. A União Soviética conquistou 103 medalhas, dentre elas foram 43 de ouro, 29 de prata e 31 medalhas de bronze, ficando aí um pouco à frente das 71 conquistas dos Estados Unidos, que dentre elas foram 34 medalhas de ouro, 21 de prata e 16 de bronze. Podemos ver historicamente que a União Soviética, que hoje é a Rússia, com os Estados Unidos, teve uma batalha entre quem ficaria no topo e ficando durante um bom tempo aí nas cabeças do quadro de medalhas. O país anfitrião, os italianos, ficaram na terceira colocação, com um total de 36 medalhas. Dentre essas medalhas foram 13 conquistas de ouro,
10 conquistas de prata e 13 conquistas de bronze. Os italianos fizeram uma ótima campanha, sendo que ficou atrás apenas dessa briga particular entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil terminou essas Olimpíadas na 39ª colocação no quadro de medalhas, com 2 medalhas de bronze. O Brasil voltou a ter uma conquista no basquetebol. O basquete que se torna uma referência para o país, conquistando aí a sua 2ª medalha. E a outra medalha de bronze foi na natação com Manuel dos Santos Júnior, um dos nadadores históricos aí conquistando uma das primeiras medalhas da natação para o Brasil em uma Olimpíada. Então vimos nas Olimpíadas de 1960 o Brasil mantendo destaque no basquetebol, apesar de não conseguir uma final olímpica, mas sim a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética entre as primeiras colocações. Obviamente que logo aconteceria a Guerra Fria e tivesse outras rixas entre os dois países, politicamente falando. Mas no esporte, esse embate entre os países ficou focado muito nas Olimpíadas. Então por hoje é só, ótimos estudos, um grande abraço e até Tóquio 1964. Tchau, tchau.